Shalom, queridos, graça e paz, serão bem-vindos a mais uma matéria preciosa aqui do ITER. Nós vamos ver a matéria de angelologia, a doutrina dos anjos, amém? Matéria dos anjos, vamos aprender alguma coisa, ou rever muita coisa, né? Porque é uma matéria que creio que muitos já viram e estudaram. Angelologia. Angelos, no latim, significa anjo, logicamente, que seria enviado, mensageiro, logia, estudo. Nós escutamos muita coisa mística dos anjos, principalmente ensinos herdados da Igreja Católica Romana, né? Entre temas como criança que vira anjo, eu sei que é um anjo que guarda, mas não misticamente como a Igreja Católica o apresenta, ao ponto de rogar ao anjo da guarda. Então o que acontece? Nós ouvimos falar muito de anjos e mistério de anjo, e às vezes nesse meio eclesiástico, mistificando certas coisas, presença de anjo em culto, eu vi um varão, vi um anjo, e aquela coisa toda meio que mística dentro da igreja, se banaliza o que é o perfil da angelologia, ou dessa ideia angelical que está à mercê, em primeiro lugar, como criação de Deus, para adoração, para serviço de Deus, e também para servir a igreja e estar presente na igreja. Os anjos atuam e vão continuar atuando, estão desde a criação, estão trabalhando com os patriarcas movidos por fé, estão se manifestando com profetas, com líderes, como Gideão, que às vezes nesse tempo nem mais se ressaltava ali, cada um fazia o que bem entendia, diz a palavra. E aí vai, anjos presentes trabalhando no meio da igreja, anjo, a questão de a igreja ser tratada, visitada por anjos, ministrada por anjos, no sentido de ser assistenciada. Anjos no juízo final, ou nas ações de juízo final, escatologicamente, anjos estão presentes no derramar das taças, na ira de Deus, aquela estrutura toda que nos mostra Apocalipse no final. Então, os anjos estão presentes desde Gênesis, Apocalipse. São seres celestiais, não é uma evolução de almas humanas que se transformam, nós vamos ver tudo isso aí. Tantos paradigmas, ideias que surgem na igreja, principalmente através de ideias que se escutam. Qual é o problema da igreja? A igreja formata ensinamento de coisas que ouve. A igreja está comprovado que 15 a 20% da igreja lê Bíblia e aprende com a palavra. Uma boa porcentagem escuta coisas e acha que é porque alguém pregou e alguém ensinou. Ah, mas eu escutei isso. Ah, mas me ensinaram isso. Ah, esse paradigma surgiu na minha vida porque eu vi minha mãe fazer assim. E lamentavelmente na angelologia se acredita coisa que você diz, meu Deus do céu, quanta coisa que se afirma categoricamente, mas não tem base nenhuma bíblica, tá bom? É do grego, ângelos, logicamente, e tendo a sua origem do idioma hebraico, Malak Yahweh, enviado de Jeová, o mensageiro do Senhor. E esses seres celestiais, né, esses espíritos, logicamente, estão, como falei, aqui temos prova em 1 Reis 9:2, Lucas, você pode ver essa ação angelical trabalhando dentro da igreja. Se alguém não dá ênfase, ele está errando ao poder angelical, não dá ênfase ao poder angelical, os bane, porque tem gente que não existe mais essa manifestação. Eu já conheci muito teólogo banir a ação dos anjos e falar, não, já foi o período dos anjos.
como também ressaltá-los demais. E parece que veta-se para a ação verdadeira dessa função do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, a própria presença de Yeshua HaMashiach pelo seu Espírito, a ação da palavra, e você começa a ver deturpações, ao ponto de ver anjo demais, escutar anjo demais, parece que já não é, o anjo me falou, apareceu um anjo e me disse, porque esses termos estão na Bíblia, e eu já vi muita gente se perder nessa questão. Houve um tempo de avivamento que começou essa efusão, não vou dizer que não era uma efusão do Espírito, era uma efusão, e haviam visões. Só que eu me lembro que meu pai começou, na época, a controlar. Peraí, que começou a ver anjo descendo para entregar rosa, era anjo aparecendo para entregar isso. Vamos parar um pouco, porque daqui a pouco não vai ter mais gente aqui, só vai ter anjo. Eu me lembro que havia uma época que os pregadores falavam assim: irmão, não se preocupem com as cadeiras vazias no culto, porque tem anjo sentado nas cadeiras vazias. Eu falei: eu não quero anjo no meu culto, não, eu quero um pecador arrependido. Agora, se satisfazer porque anjos estão presentes, não fique triste, tem anjos. Ele está me mostrando aqui uma visão, que tem anjos sentados nas cadeiras vazias. Eu vi isso quando criança. Falei: não quero anjos, quero pessoas de carne e osso. Então, o que acontece? Nesse contexto, muita gente, lamentavelmente, a alma do homem é tendenciosa. O grande problema nosso não é com o espírito, mas é com a nossa alma, porque a tua alma está inserida uma personalidade, e toda personalidade é diferente, toda estrutura humana, toda forma de pensar, todo tipo de formatação dentro de você, através da educação, da cultura, paradigmas, enfim, você é diferente a qualquer pessoa, por isso você é um indivíduo. Então, vamos ter que tomar cuidado com isso aqui, com a questão de anjos. No Novo Testamento, onde a palavra ângelos aparece 175 vezes, os anjos aparecem como representativos do mundo celestial e como mensageiros de Deus. Não esqueçam que o apóstolo disse: se um anjo descer do céu com outro evangelho, que não seja o do reino de Deus, o tal seja anátema. Então, nenhum anjo tem permissão para anunciar outro evangelho. E, na verdade, o evangelho não foi dado aos anjos. Já recalquei isso várias vezes. Anjo não tem direito a perdão. Anjo não tem direito. Ele peca, ele é expulso e acabou. Todos os anjos que pecaram foram destituídos. Na própria rebelião de Lúcifer, embora Lúcifer não é uma palavra literalmente das Sagradas Escrituras, foi o Santo Gregório que criou essa palavra. Na verdade, muita gente não sabe. A palavra Lúcifer, Satanás sim, diabo sim, enfim, mas Lúcifer não, portador de luz. Agora, ele quis transliterar e acabou criando essa palavra em relação a esse, quando diz luzeiro da manhã, tu que te assentavas e tal, quando fala-se em referência a esse querubim ungido que está trabalhando nesse contexto profético de Ezequiel e de Isaías. Porém, oficialmente no original, essa palavra foi colocada. Bom, depois a gente estuda essa questão mais em satanologia. Mas o que acontece? Muita gente pensa que nessa ação angelical, não compreende essa manifestação sobrenatural e se confunde. Até o próprio Satanás se disfarça de anjo. Ou seja, ele se insere no que é o propósito divino para nos confundir. Se disfarça de anjo de luz. Aqui está a palavra, anjo de luz. Anjo de luz. Então, se Satanás tem essa capacidade de se disfarçar, imagina quanta gente já se confundiu. Temos um fundador de uma igreja chamada de Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Quem já ouviu falar dessa igreja? Apareceu um anjo chamado Moroni. E Moroni revelou coisas preciosas e mostrou tábuas. E ele foi lá e desenterrou. Olha que coisa diabólica. Um anjo apareceu para o reverendo Moon e disse que o evangelho não estava completo porque
Jesus foi, entre aspas, incompetente em fechar a plenitude do propósito do Pai, porque ele não se casou, e aí vai. Então, vamos ter que tomar cuidado com esse tema, angelologia. Angelologia. Aqui temos várias passagens, e é importantíssimo a gente ler depois, se ler com mais calma. A satanologia, que é o estudo de Satanás, sua natureza, característica e sua ação, sua queda e seu castigo. A própria satanologia também faz parte da angelologia. Por quê? Porque Satanás era um anjo. Nós temos em Ezequiel 14 e temos em Isaías 18. E temos aí a postura de que ele era um querubim, embora é uma palavra profética para Ciro, ela tem um contexto espiritual que precisa ser analisado. Há muitos debates em relação a isso aí, se é ou não é, mas toda a teoria, de uma forma global, tem aceito que, de fato, Satanás era um anjo de luz. A palavra seraf no grego, no hebraico, perdão, significa incandescente. Não sei se escreve assim, incandescente, ou seja, que pega fogo. E é um ser de luz. No mundo espiritual, sempre o fogo, a glória, essa radiação sobrenatural, vão ser as formas como nessa linguagem antropomórfica, ou seja, quando você tenta ver ideias humanas no que é o sobrenatural, para poder ter ideias. Agora, fogo em si não é algo espiritual, a virtude espiritual. É um ser que se personifica, que tem uma dimensão de homem, cabeça, asas, tudo isso aí são figuras. Antropopatismo, quem lembra? Antropopatismo e antropomorfismo são as ideias de figuras terrenas, que tem asa, é uma figura terrena, que tem pé, mão, isso são figuras, só que são seres celestiais, então, como compreendê-los? Não temos como compreendê-los, então, é glorioso isso aqui, muito poderoso, e logicamente são anjos, são seres de luz, portadores de luz. Sempre eu ensino que o próprio Adão, há teorias judaicas que ele era um ser aceso no Éden, no jardim, na verdade, ali que foi plantado no Éden. É um ser que se apagou, a palavra or, e o vestido de or diz o vestido de, não de pele, mas de luz. Era um ser portador de luz. O próprio Ezequiel diz assim: nas pedras afogueadas andavas, passeavas. Que pedras são essas? Havia pedras no altar de Deus, e essas pedras emitiam uma radiação sobrenatural de poder e de glória. E eu posso dizer que essa glória está hoje em nossas vidas. Eu ministrava há poucos dias o batismo com um fogo que é direcionado para a alma. Esse fogo é direcionado direto do coração de Deus, do altar de Deus, para a nossa alma. E nem um serafe incandescente, quando foi para purificar Isaías, ele não pode pegar essas pedras com a mão, teve que usar uma tenaz, porque esse fogo nem anjo pode tocar, é um fogo direto para a sua alma, para tratar o seu caráter. Quem quer ser tratado por fogo aqui? Batizar com o Espírito Santo, Espírito, falar em língua, e fogo, o fogo vai para a alma, para queimar o pecado, para queimar o mal, para queimar aquilo que não pertence ao Senhor, para me deixar mais manso. Eu até dou uma ideia, sempre digo, me batiza com fogo. Quando eu estou no trânsito, eu digo, alguém me batiza com fogo, me batiza com fogo. Tem um discípulo que me provoca, eu digo, me batiza com fogo, Senhor, me batiza com fogo. Porque minha alma precisa do fogo. E meu espírito está pronto, na verdade, e ele está sempre em contato com Deus. Por isso João falou, te batizo com o Espírito Santo e fogo. O fogo vai direto para a tua alma. É aí onde deve haver uma combustão santa, uma combustão gloriosa. Serafe é o anjo que está incandescente, mas não pode pegar na brasa para trazê-la para o homem. Porque a língua traz o que há no coração, a alma. Então estava aqui, mas essa brasa é direto para a alma do homem, é direto para a tua alma.
E esse fogo está na sua vida. Você tem que assoprá-lo. Paulo falava para Timóteo, eu te peço que avives o dom que há em ti. Avive a essência que há em ti. Essa palavra avives, no grego literal, é anasopuro. Anasopuro, sabe o que é? É o ato de abanar as brasas do churrasco. Quem já fez anasopuro alguma vez? Eita, manto de glória. Não é bom esse negócio? Se assopra, mas o resultado é melhor ainda. Mas esse ato de soprar a brasa é anasopuro. Paulo dizia, anasopuro, anasopuro. Dentro de você há um fogo e você tem que assoprá-lo, avivá-lo, aviva, assopra a churrasqueira que a carne vai queimar, que o pecado vai queimar, assopra aí que você vai se tornar um homem santo, glorioso. E aí que está, esses anjos vêm para nos assistir. Outra coisa, a anjo não é permitido pregar. Quando, eu expliquei aqui, foi semana passada isso, foi no evangelismo, na casa de Cornélio, apareceu onde falou, chama Pedro. Mas me explica o que vai acontecer. Não posso te ensinar, porque quem vai te pegar é Pedro. Pedro é o portador do evangelho. Uma pessoa simples, uma pessoa talvez indouta, né, que não cursou uma escola rabínica. Demonologia é o estudo sistemático dos demônios. Quando envolve o estudo de textos bíblicos, é considerado um ramo da teologia por geralmente se referir aos demônios descritos no cristianismo. Meu Deus! Estudo dos demônios, anjos caídos e espíritos satânicos. Aonde estão esses anjos caídos, meu Pai do céu? Aí começam as brigas teológicas. Existem os demônios de fato ou são fábula? Por incrível que pareça, tem teólogo que já afirma que os demônios são o misticismo da Idade Média. Olha que ponto chega. O diabo é tão sem vergonha que faz as pessoas acreditar que ele não existe. Quem entendeu? O diabo é tão sem vergonha que faz as pessoas acreditar que ele não existe. Olha para mim, eu não existo. Isso é fábula. E tem pessoa que acredita. Hoje um ateu me disse, estava conversando com ele, falei de Jesus, falei, você tem que buscar o Senhor. Deus falou, desculpa, eu sou ateu. Aí eu falei, não, mas os ateus são os que mais acreditam em Deus. Eu falei, como assim? Aí eu falei, porque você não é ateu. Você não é ateu. Você é brasileiro? Não existe ateu brasileiro, não existe. Isso é piada. Não existe. Eu falei, existe pessoa revoltada com Deus. E você acredita em Deus porque para odiar a Deus você precisa acreditar nele. Você odeia a Deus, que é diferente. Ficou piscando assim. Eu falei, não. Mas Jesus te cura desse ódio. Mesmo assim Deus te ama. E o ateu ficou assim meio travado, porque foi uma espada que entrou no coração dele. Então, há muita gente que está acreditando em fábulas, característica desse último tempo, desse processo escatológico que está se comprovando a cada dia, e os anjos vão estar presentes até na vinda de Jesus, até o toque da trombeta, ao som de um toque tocado por um arcanjo, dizem em Tessalonicenses, nós seremos arrebatados. Então os anjos vão estar presentes. Quando a igreja for retirada, os anjos vão trabalhar aqui, vão derramar taças, o anjo apareceu, o anjo disse, o anjo tocou uma trombeta, meu Deus do céu. Eu não vou estar aqui. Glória a Deus, nem nós. A importância da angelologia. A doutrina dos anjos é fundamentalmente o estudo dos ministros da providência de Deus, agentes especiais de Deus. É o BOP do Senhor lá do céu. Eita glória. Como em toda a doutrina, há uma negligência muito grande dessa nas igrejas e entre os teólogos, que chega a ser verdadeira rejeição, considerada pelos estudiosos contemporâneos como o mais notável e difícil das matérias, ou seja, tentam bani-la. Marco da implantação de grandes seitas e heresias do mundo atual. Hoje em dia, as chamadas religiões pseudo-cristãs. Faz questão, pseudo-cristãs são as que mais
tem influência de uma manifestação divina, de uma entidade, de uma personificação angelical que revelou, que disse, que se manifestou. As Testemunhas de Jeová, o Russell, para quem não conhece, ele vivia vendo anjo. Joseph Smith, ele vivia vendo anjo, ao ponto de ver um anjo, e ele mostrou o lugar onde estavam as tábuas escritas do povo nefita. Olha que absurdo. Quem mais? Bom, as religiões que vocês possam imaginar que se baseavam na palavra e hoje em dia se desviaram numa ideia pseudo-cristã, são revelações novas, esquecendo que o próprio apóstolo fala que se alguém traz um novo evangelho, tal será maldito, pode amaldiçoar. Foi expulso de lá, já era, meu irmão. Não tem perdão de pecados para o anjo. Quando os anjos são mencionados, é sempre para informar-nos mais a respeito de Deus, o que Ele faz e como Ele faz, bem como Ele requer. Ou seja, nunca jamais o anjo aceitou a adoração. Vocês podem ver algumas passagens, inclusive no Apocalipse. Nunca um anjo aceitou a adoração. Nunca um anjo substituiu a pessoa da deidade aqui na terra, embora ele estava representando a própria deidade, mas nunca usufruído do que era a sua deidade ao ponto de receber a adoração. O contrário de Jesus, a mulher veio e se prostrou, a mulher veio e adorou. Dos 10 leprosos veio um e adorou, e se prostrou, enfim. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, e aí vemos a diferença do que é ser um anjo como criatura e como criação. Angelologia na história da igreja. Nós temos vários paradigmas criados na igreja, e sempre surge essa pergunta: onde os anjos estão? Aí começa também a pergunta: onde os demônios estão? Há poucos dias alguém me perguntava: os demônios estão no inferno? Não estão no inferno. Sabe aquelas fábulas que a gente escuta de repente de pregador, que Jesus desceu ao inferno, bateu na porta e estava uma festa lá, fazendo festa por causa de que Jesus havia morrido na cruz? São fábulas que são contadas desde a Idade Média. Louvores, já escutei louvores dizendo que quando Jesus morre houve festa no inferno. Gente, isso não existe. Houve festa no inferno. Aonde está isso na Bíblia? E ainda que chegou lá Jesus e arrancou a chave da mão do diabo, aonde está escrito isso? Tem 2 versículos na Bíblia que falam que Jesus tem a chave da morte do céu. Mas ele sempre teve, ou seja, esteve na mão do Pai. Quem criou o inferno foi Deus. E quando o seu filho venceu, entregou na mão dele. O diabo nunca teve a chave do inferno, porque o inferno, bom, aí vou entrar em outro tema, mas queridos, o inferno, essa palavra literalmente não existe na Bíblia. Não existe inferno, não. Existem 2 palavras, que é Sheol e Hades em hebraico. E as 2 significam o quê? Sepultura. Sim, só que essa palavra sepultura está dando uma ideia de um espaço espiritual onde as almas sem Deus descem. Não estou dizendo que não existe tormento. Existe condenação, cuidado lá. Mas essa palavra Sheol e Hades, Sheol, hebraica. Hades, em grego, aqui hebraico e aqui é grego. As 2 são literalmente sepultura. Não deixe minha alma no Sheol, não deixe minha alma na sepultura. O Gregório fez o seguinte, falou: vamos mistificar. Não confundam isso, já que estamos nesse tema de satanologia, que faz parte da angelologia. Geena, essa é a palavra grega para inferno. Só que, lamentavelmente, na tradução, quando aparece céu, colocaram um inferno. Quando colocaram Hades, colocaram inferno. Isso está errado. Está totalmente errado. A Geena é um Apocalipse que fala lago de fogo e enxofre.
Quem foi para Geena, o lago de fogo de enxofre? Ninguém. Nem o diabo, porque esse é uma área espiritual que Deus criou. Ele o fez. Ele o criou. O diabo não criou nada. Deus fez a Geena, derivado da palavra em hebraico, Hinnom. E é um lugar, Vale de Hinnom. Quem lembra do Vale de Hinnom? O que se fazia no Vale de Hinnom? Eram umas macumbas, onde se queimava o lixo. Era um vale, a porta do monturo, havia 12 portas. Existe uma porta que chama-se Porta do Monturo. O que é a Porta do Monturo? É por onde o povo lançava o lixo para fora. E nessa porta, que é onde se lançava o lixo para fora, havia um vale. E era um vale fedido, porque todo o lixo estava lá. Isso é literal. E havia uma fogueira que não apagava nunca, porque quando estava se apagando eu jogava mais lixo. Tudo que era porcaria, lixo lá. E é lá nesse vale, literalmente, estou falando em Jerusalém, no Vale de Hinnom, os desviados, inclusive alguns reis, levantaram altares diabólicos. Quem se desviava da fé israelita, dos hebreus, e da lei do Senhor, ia para esse vale fazer macumba. Imagine o lixo, fumaça, e o povo ia lá fazer macumba, estou falando ideia brasileira, ia lá fazer feitiçaria, ia fazer mandinga. Pronto, estava ali Moloque no Vale de Hinnom. Deus disse para Salomão: ei, você levantou altares para Moloque no Vale de Hinnom, você queimou crianças vivas a Moloque. Havia fogo dia e noite, bebês eram sacrificados lá, seres humanos foram sacrificados lá. Então era a Geena em grego, Gehinnom significa Vale de Hinnom, e foi transliterado para Geena. Essa é a palavra certa. Como não houve uma transliteração, o Gregório traduziu, porque na Vulgata estão os disparates, que existe essa palavra em português, piores é quando o Gregório começa a inventar coisas e translitera e muda essa palavra para infernum ou infernus, lugar de fogo. E o problema é que em toda parte onde aparece a palavra Geena, onde aparece a palavra Sheol, ou Seol e Hades, ele me coloca tudo inferno. Não pode, não confundamos as coisas. Uma coisa é Seol, e ninguém, nem o diabo está aqui, nem os demônios estão aqui. E as almas podem estar aqui, no lugar espiritual. Isso vamos entrar em escatologia, vamos aprender melhor isso aqui. Só que na Geena, o lago de fogo de enxofre, o diabo vai ser lançado. E eu digo mais, o inferno, ainda diz em Apocalipse, que vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. Sabia disso? Como assim? Abra a sua Bíblia em Apocalipse 20, está escrito lá. E o inferno será lançado. Apocalipse 20, olha o que diz. Essa Bíblia é fantástica. Pena que já está toda rabiscada. Apocalipse 20. Olha que esse é o maior absurdo que qualquer um pode se perguntar. Peraí, se os maus vão para o inferno, como que o inferno vai ser lançado dentro do inferno? Não tem como, ó. Apocalipse 20. Sim, o último a ser lançado, exatamente. Ó, versículo 14. Então a morte, o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Explica uma coisa dessa. Tem um autor que ele fala que, nesse caso aí, a morte e o inferno é como se fossem principados. Pode ser, é uma boa interpretação, mas se você vai no grego original lá, o que está escrito? Diz assim, diz a morte em grego e o Hades será lançado na Geena. Ou seja, a morte e o seu reinado, que é o Hades, onde ficavam as almas esperando o juízo, serão lançados na Geena. Aí sim. O problema é que a gente fala inferno, tudo isso aqui é inferno. Lógico que quem está perdido já está condenado ao fogo eterno, ao lago de fogo. Por que diz que o bicho não morre onde o fogo não apaga e o bicho não morre? Porque no Vale da Geena estava ali
um fogo que não apagava, porque o povo lançava lixo, e como havia podridão, havia muito bicho, literalmente bicho de mosca, bicho. Então quem ia lá, um fedor e queimava. Então, anjos não estão no inferno. Não houve festa no inferno, tira o cavalo da chuva. Não tem pode haver alegria. Primeiro que demônio não dá risada, não se alegra, porque a alegria é fruto do Espírito. Agora, demônio dando risada, demônio não chora então também. Então, não há festa no céu, no inferno. No céu sim, não há festa. Ainda mistificar que Jesus entrou, pá, chutou na porta, entrou, dá a chave aqui sem vergonha. Daqui, isso não existe, isso não existe. Diz que o Pai lhe entregou a chave da morte. É o Pai que tinha a chave, porque o Pai, Yahweh, ele criou o inferno. Ou seja, ele criou o lago de fogo e enxofre. Conclusão. E o Filho, vencendo a morte, pegou a chave. Ele pegou, venceu a morte. E ele está com a chave. Sempre esteve com Deus essa chave. Qual a explicação que dá quando diz que ele libertou as almas que estavam... Nossa, aí tu entrou num tema, isso está em 1 Pedro, isso, 1 Pedro 4, diz assim, que desceu aos espíritos encarcerados. Se eu entrar nesse tema, vamos demorar e vamos sair do contexto. Entra ou não entra? Vocês são fofos. Isso aqui é teoria, gente, teoria, estamos numa sala de aula, teoria. Então, eu falei antes, teoria judaica, existe um abismo, aqui, esse é o céu, exatamente, esse é o Sheol, aqui já começa o Sheol, aqui ficava seio de Abraão. Eu pergunto uma coisa para vocês, um anjo não é uma alma evoluída, concorda comigo, como muitos romanos dizem? Um bebezinho pode virar anjo? Então, o ser celestial é um ser celestial. Agora, quando diz ao anjo da igreja, está representando o Malaque, o mensageiro de Deus na igreja, só isso. É um jogo de palavra, é uma significação, é um contexto que está se explicando ali, de que ele é o que representa Deus na igreja, mas não significa aquele anjo. A alma, quando ela morre, o espírito é de Deus, ele vai para Deus, e a alma para onde vai? É essa a questão. Então, antigamente, ele desceu para o seio de Abraão, quem era da fé. Aqui estão todos da fé. E o lado ruim, que também é Seol, mas é o lado de tormento, aqui desciam todos os que não tinham fé, ou os maus. E aqui havia um abismo. Lembra da parábola de Rico e Lázaro? Pode até ser uma parábola, mas se baseia nessa teoria de que há um abismo e eles podem conversar. O que no seio de Abraão, o que aconteceu? Quem foi para lá dos dois? Lázaro pobre foi para lá. Não é o da ressurreição, é o do Lázaro. Não foi porque era pobre. Ele foi porque ele era justo, embora era pobre. Podia ser rico e justo, ia para cá também. Amém ou não? Nada contra os ricos, gente. Pelo amor de Deus, não olha assim para mim, que eu sou rico, tá bom? Agora, o que aconteceu aqui? Aqui ficou o cidadão, o rico, que nós sabemos o nome, e ficou lá em tormento. Então, eles se comunicam. Primeira pergunta que eu faço é, quando nós morremos, lembramos a terra, por exemplo, você vai com Jesus, terminou a terra, findou a terra, os anjos recolhendo tua alma, vamos lá, aquela coisa toda, tudo bom. Você vai ficando lembrando, meu Deus, será que minha igreja está frutificando, meu pai? Sim ou não? Vamos ter lembrança da terra ou não? Minha mãe ficou... Não há lembrança. Sim. Então, mas não é uma lembrança promovida por sentimentos humanos. Não é uma lembrança, diga. Senão, não vai ser... Gente do céu, eu tenho parentes que eu estou lutando, principalmente uma tia endemoniada que eu tenho, que eu estou lutando para ela se converter. Está lá no Chile. E eu parti para a glória e ficar lembrando, minha tia não veio. E chega meu pai, e aí pai, minha tia veio? Não. E aí, minha tia veio? Não. Minha tia veio, meu
Deus do céu, como que vai ficar a minha história na glória? Então não é uma lembrança. E uma mãe que vai e o filho ficou. E um filho que foi e a mãe... Então, é outra dimensão. Conclusão. Nesse setor, vamos falar, que temos apoio de anjos caídos, temos em Judas e em Pedro, diz que há demônios e anjos caídos que estão aqui, ó, no abismo. Aqui tem uma porta e aqui tem um poço do abismo. Aqui tem anjos caídos. Veja Judas. Judas é um capítulozinho só. Ali temos anjos que estão guardados para o dia do juízo. Eu vou falar sobre ele, já que tu falou dele. Eu não queria falar dele, mas vou falar. Ó, Judas. Cadê Judas, meu Deus? Antes do Apocalipse. Olha o que diz Judas. Só tem um capítulo, então é o versículo 6. E anjos, os quais não guardaram o seu estado original, será, se rebelaram. Aí surge um monte de teorias também. Mas abandonaram o seu próprio domicílio, que é o céu, a glória, o trono. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Mas olha o que está escrito em Apocalipse, tem uma passagem em Apocalipse, que o Apolião aparece. Lembra onde é, apóstolo? Acho que em Apocalipse... Acho que eu tenho esse estudo aqui. Eu lembrei desse Apolião. Pronto, Apocalipse 9. Apocalipse 9. Vê Apocalipse 9. Olha o que acontece aqui em Apocalipse 9. São anjos que estão caídos. E se esses anjos estivessem atormentando a terra, meu Deus, não tinha um que aguentasse, se já o tormento é desse jeito. O apóstolo citou esse anjo. Olha o que diz aqui em Apocalipse 9. Vê o 9, Apocalipse 9. Pronto. 1. E o quinto anjo tocou uma trombeta. Esse é anjo de Deus, tá? E viu uma estrela caída do céu. E foi-lhe dada a chave do poço. A chave do poço. Foi-lhe dado de Deus. A chave não é do inferno. A chave do poço. Essa chave é desse poço aqui, onde tem demônio aqui. Ó. Os anjos que diz Judas que estão presos no poço do abismo. Lembra que o rico falava... Avisa para a minha família, não tem como, tem um abismo entre nós, me dá um pouquinho d'água, não tem como passar, é um grande abismo. Essa é a teoria. Mas o que acontece aqui? E ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça. Isso também pode ser metafórico. É muito obscura e também abstrata a passagem. Como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também a fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder que tenham escorpiões. Ó, versículo 11. E tinham sobre eles um rei. Mas Satanás não é o rei? Esse demônio, eu julgo, é minha opinião, é até mais poderoso, porque estava preso, estava guardado lá, é um demônio mais terrível. O Satanás ainda é astuto, esse aqui é endemoniado, esse aqui veio para matar. Não sabemos, só vamos saber lá na glória. Ó. Tinham sobre eles o seu rei, um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, não é Abidom, tá? Senão ele vai sentir. Abaddon e em grego, esse nome em grego literalmente não é Apolion, é Apolim. Apolim, ó, Apolim. E ele é um gafanhoto gigante. Quem já ouviu falar do Chapolin? Quem já ouviu falar do Chespirito e do Roberto Gomes Moleiro, que se suspeita que ele era satanista?
Nunca viram isso? Tem muitos estudos, estude isso. Ele era satanista, ele propagou satanismo através do Chaves, ele fez pacto com o diabo para propagar o programa dele. E ele se comprometeu a usar a letra CH na frente de todos os nomes. Chespirito, Chapolin, Chapatin, era tudo com CH. Perceberam isso ou não? E ele se disfarça desse demônio. Não parece uma baratinha, na verdade é um gafanhoto vermelho. E ele fala, não contavam com minha astúcia. Já viram isso não? Esse é o Chapolin. É o Apolim. Apolion no grego, transliterado. Então não assista mais Chapolin, que você está chamando o demônio. É um anjo caído. E aí vai, o Chaves diz que transmite a ideia de um filho que sobrevive sem a paternidade. Não tem casa e não tem pais. Bom. E não tem como tirar. São, não sei, centenas de países que não sabem como uma série tão simples, tão chatinha, chata, se impregnou na alma das pessoas e ficou milionário. Não consegue. Se está impregnado. E eu te digo, sabe para quando vai ficar? Para o anticristo. O Chaves é do anticristo. Vamos lá. O Apolion aparece, esse Apolion, ele sai para atormentar. Que anjos são esses? Não são os anjos que estão nas regiões celestiais, das potestades. Esses anjos, até aqui, em Apocalipse, capítulo 9 e no 11, estavam presos. Estavam acorrentados. O apóstolo me fez lembrar do Chapolin. Chapolin é Apolion. E é um gafanhoto devorador. É por isso que o Chapolin tem essa vestimenta. Não é uma baratinha, é um gafanhoto vermelho. E tem anteninha, sabe aquelas vestes que ficam atrás nas costas aqui? Que fica assim, tipo um fraque? É a cauda do próprio gafanhoto, na verdade. E vem e ataca a humanidade. Agora, onde de fato estão os anjos potestades, que são anjos logicamente caídos à mercê de Satanás? Lembra dos 3 céus? Quem lembra? Terceiro céu, por que o termo terceiro céu? Auranos, Mesoranos e Eporanos. Auranos, Mesoranos e Eporanos. Esses são chamados os 3 céus, segundo essa ideia de fui para o terceiro céu. Porque os gregos tinham essa ideia, os judeus também traziam essa ideia, embora eles subdividem em 7 céus. Isso aí é ensinamento rabínico que não, pelo menos nunca estudei a fundo. São os 3. Paulo foi a Eporanos, terceiro céu. Primeiro, Auranos é o cosmos, isso que nós vemos. Essa dimensão que se subdivide em camadas. Ozônio vai indo até Van Halen. Van Halen que impede que meteoros e corpos pesados entrem para a Terra. É por isso que eu pessoalmente, não me critiquem, pode me chamar de quadrado, eu pessoalmente não concordo que um homem foi para a Lua. Eu pessoalmente não acredito, me perdoem. Porque para atravessar Van Halen é complicado. Se um meteoro incandescente ele se desintegra, vocês viram uma imagem da Rússia que aconteceu, quando um meteoro gigante, da dimensão de uma... Quantas bombas atômicas foi a dimensão? Quem lembra? Equivalente, não sei quantas... Isso foi na estratosfera ali, em Van Halen. Van Halen é uma cobertura, uma barreira que não tem meteoro que atravesse. Pode até atravessar, mas é impossível se não há uma explosão primeiro. Bom! Equivalente a não sei quantas bombas atômicas, quilômetros e quilômetros. Eu não vou ensinar o que é astronomia nem nada disso, porém, existem camadas que protegem a Terra. Agora, presta atenção. O homem sai da Lua, sai da Terra, com um foguete, tudo bom, atravessa tudo isso aqui, atravessa o ozônio, atravessa a estratosfera, a ionosfera, liposfera, lipoaspiração, tudo que você imagina,
e vai até Van Halen. A lua fica mais longe do que Van Halen. Atravessou Van Halen. Conseguiu atravessar Van Halen. Aquele meteoro da Rua não conseguiu, mas eles conseguiram atravessar Van Halen. Tudo bom, foi para lá. No espaço sideral, sim, dá volta na Terra, órbita, isso é. Nem chegou a Van Halen ainda. Agora, tudo bom. O mistério, se for possível atravessar Van Halen, tudo bom. Quero ver voltar. Quero ver voltar. Quero ver voltar. Quero ver voltar. Se usaram um foguete desse tamanho de combustível para ir até a Lua. Agora, não sei aonde abastecendo para voltar. Não sei onde abastecendo para voltar. Segunda coisa, vamos supor que os marcianos deram gasolina de novo, porque o foguete é desprendido, e só fica a cápsula pequenininha, e ela chega à Lua. E aonde essa cápsula tem gasolina para voltar de novo para a Terra? Tudo bom. Olha os demônios como atuam. Vamos lá. Vamos supor que eles arrumaram outro foguete, conectaram e os marcianos deram gasolina. Eles voltam para a Terra. Quero ver atravessar Van Halen. Quando o magnetismo da Terra suga, vem, se torna incandescente, a rocha vira incandescente. Não que o alumínio, meu irmão, se uma rocha vira incandescente e vira um meteoro, vira imagina, se desintegra. Não, mas eles conseguiram. Agora, pousar na Lua, por que não deixou cratera na Lua? Se o jato devia falar, não, que lá é pedra, não deixa cratera. E como pisou então e deixou a marquinha do pé? A cápsula não deixou marca, mas o pé deixou marca. Gente, pelo amor de Deus. Bom, gente, vamos voltar aqui para os demônios. Vamos voltar. Agora, acredite quem quiser, eu não acredito. Agora, nessa dimensão de Mesorano, Aurônus venceu Aurônus, saiu do cosmos, atravessou estratosfera, atmosfera, tudo que é fera atravessou, são fera. Aí vem Van Halen, atravessou Van Halen, entra numa dimensão espiritual. Até hoje não se sabe o que é um buraco negro, não se sabe que dimensões há no espaço sideral. E aí que se movem, há portais no céu, há portais no espaço que te levam para outras dimensões. Há portais que não se explicam. E aí entramos numa dimensão espiritual. Como alguém que está pregando, batizando, é arrebatado em Azoto. O que Jacó viu quando na verdade viu a escada e lá em cima uma porta? São portais celestiais. Existem, os portais celestiais se manifestam. Então aí chegamos em Mesoranos. Em Mesoranos estão as regiões celestes. É aqui que estão trabalhando os demônios. É aqui que estão trabalhando todos, inclusive Satanás. E Satanás, pelo Espírito, tem acesso à terra? Tem. E aqui há uma estratégia rodeando a terra, presta atenção. Aqui está a terra, ó. Aqui está a terra, esses anjos. Aqui está o planeta Terra. Vamos desenhar aqui a terra. Pronto. Toda essa dinâmica física. Vamos supor, dimensão espiritual, Mesorano. Eles rodeiam a terra. Eles têm uma ação cíclica. Esses anjos têm uma ação cíclica de blindar ou de bloquear, não é blindar, é bloquear espiritualmente a ação divina. Inclusive anjos virem à terra. Há batalhas espirituais. Quem já ouviu falar de batalhas espirituais? A guerra, Daniel diz que o rei da Pérsia, porque aqui há tronos, são tronos de principados, e eles não são oniscientes, nem onipresentes. Então, o que está aqui, o que está aqui, então eles bloqueiam a terra, e tem gente, meu irmão, que tem coragem de parar de orar. Então, aí que está, os anjos tanto ficam por anos na glória, como os anjos se manifestam aqui na terra. Só que toda vez há uma batalha para entrar, é uma batalha constante. Leia Efésios,
você vai ver que não temos que lutar contra a carne e sangue, é uma luta constante. Anjos poderosos vão nos ajudar, sim, vão estar trabalhando. Há demônios trabalhando. Muita gente diz assim, eu vi um principado. Cuidado, principado não se manifesta aqui na terra, principado fica aqui, são príncipes. Veio e tem título, rei da Pérsia. Tem um demônio, um principado que chama-se Momo. E nesses dias lhe é dada a chave ao Momo para que governe, para que esteja trabalhando. Então o que acontece? São principais. E esses comandos são as potestades dos demônios que descem. Lembra do endemoniado gadareno? Qual foi a resposta quando Jesus perguntou qual é o teu nome? Ou seja, eles têm nome. Qual é o teu nome? Legião. Não quiseram falar o nome porque era uma legião. O que é uma legião? Quantos soldados tem uma legião? Lembra? De 1.000 a 6.000 soldados. Tem legiões que iam até mais. Então eram milhares de demônios, ao ponto de numa pessoa. Então são demônios ralés, são demônios soldados. Você que entende de estrutura militar, um soldado tem um general, certo? Embaixo do general, capitão, coronel, o que é mais? Capitão ou coronel? Coronel é mais. Vamos lá, o general deles é esse principado geral que é Satanás. Aí vem os coronéis, e aí vai descendo até o soldado ralé. E o soldado ralé é tão covarde, esse demônio, que atua em bando. Atua em bando. E o que vem perturbar a tua casa à noite é demônio ralé, meu irmão. Não é principado, não. Principado comanda uma cidade. Tem um principado aqui e daqui, via GPS, via online, via Google, controla São Paulo. Controla o roubo em São Paulo, agora mandou um anjo chamado Dória. Se é que é anjo, não sei se é anjo. É anjo, aleluia. Então está havendo uma ação bélica de anjos caídos, de anjos de Deus, de anjos. Ideias que se tem, 5 minutos. Ideias que se tem da igreja na questão da angelologia. Temos Orígenes, Agostinho usando uma ideia muito clara como eles se manifestavam. Vire aí, os próprios gnósticos. Os gnósticos eram os esotéricos da época. No 4º século já começaram a mistificar essa ideia de anjos, de adorar anjo. São os próprios demônios. São os próprios demônios que induzem a adorar anjos. São os próprios demônios que induzem a adorar pessoas. A própria Maria é uma potestade, o Pedro, São Pedro, a Guadalupe é uma potestade. São potestades que se disfarçam por comando de principado. Imagine que principado era esse que os anjos não conseguiam combatê-lo, ao ponto de se chamar Miguel. Miguel, sabe quem é Miguel? Miguel é o anjo, ele é o cara, meu irmão. Ele é o cara, o Miguel meu irmão, Miguel anda fardado. Miguel, ele quando fala, é um negócio fora do comum. Miguel é o cara da guerra, é bélico, e não existe Miguéis, não, é um Miguel. Outra coisa, se no teu culto alguém diz, desceu o Miguel aqui, é mentira, meu irmão, é demônio. Esse Miguel que estão dizendo que aparece por aí é um demônio vagabundo que se disfarça de Miguel. Miguel não é vagabundo ao ponto de vir aqui. Não é Miguel, é Miguel. Miguel. Boa, tem que rir. Cara, essa dinâmica de anjo já deu o que falar, Bom, gente, vamos encerrar por aqui a primeira parte e já vamos entrar com 3 aspectos da negligência dessa doutrina. Primeiro, segundo e terceiro. Vamos terminar isso aqui para a gente entrar já na natureza. Desde a antiguidade, os gnósticos
prestar uma adoração aos anjos. Temos uma correção aí, uma citação em Colossenses 2,18, como eu falei. Todo gnóstico, todo misticismo. Outro dia eu fui numa lanchonete, eu estou assim nesse jejum, tirando gordura, graças a Deus estou me libertando disso aí, de gordura trans, sorvete, refrigerante, e encontrei um lugar que havia água e havia salada. Falei, vou comer uma salada e água que eu estou comendo. Glória a Deus. Carne estou comendo também, havia um filé, tudo natural. Quando entramos eu senti algo assim estranho, falei, meu Deus. Só que atrás da lanchonete tinha uma loja, era uma loja que dá para 2 corredores do shopping, na Praia Grande. E do outro lado, a Maria falou assim, é a loja dos gnósticos. A moça ia comer, moça, desculpa, não vou comer nada não vou comer nada não. Eu senti uma repreensão por comer algo sacrificado ao ídolo. Se eu não soubesse, mas eu vi, ela me avisou, Natanael é a loja, eu falei, estranho aqui um negócio, sabe, um peso, o negócio carregado, sabe, falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Demônios, os anjos, os anjinhos, os amuletozinhos, os cristais, tomem cuidado com isso. Isso foi herdado, sabe para quê? Para a cultura celta. E essa cultura celta, pesquisem essa cultura celta, porque tem muita coisa que é costume, tudo bom. Mas daqui nasce a maior bruxaria profunda que afundou a Europa, os celtas, as Wiccas, viva a natureza, os da natureza, como que chama? Nós estudamos aqui já. Os gnomos, esses que trabalham pequenininho, tudo essa cultura que entrou disfarçadamente, de uma forma sutil, linda, na verdade é uma cultura satânica, de anjos. Isso já começa aqui no 4º século, no 400. Toma cuidado. Eu fui para a Europa, isso pode também me apedrejar, mas eu estou falando da minha opinião pessoal. Os celtas acendiam velas, ou acenderam velas coloridas, velas com cheiro, com essência. Cuidado com essa cultura. É lindo, é maravilhoso, mas eu entrava no banheiro, a vela acesa. Falei, o que está acontecendo aqui? No banheiro vem acesa. Todo lugar, essa cultura é celta. Que dá bom cheiro, da espanta mosquito e faz não sei o que, sim. Mas a cultura é celta, gente. É celta. Cuidado com essas velas, acesa no banheiro, acesa no quarto, acesa colorida, tem cheiro gostoso. Cuidado, essa é a cultura celta. Assim como o ovo de Páscoa, assim como tanta coisa que está no nosso meio, e nós não sabemos, e nós damos vazão para isso. Agora vai vir a Páscoa aí, com ovos de chocolate e tudo mais. Nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Um pastor hoje me ligou e me disse, minha filha, não sei o que aconteceu. Está com o olho desse tamanho, inchou, entrou uma bactéria no olho. Entrou uma bactéria no olho. Onde vocês andaram? Nada contra a praia, gente. Eu pessoalmente detesto praia. Mas ela entrou no meio de lugares onde estavam se fazendo oferendas. Sempre estão se fazendo oferendas, aquela coisa toda. Cuidado, se afaste disso. É hora de clamar, é hora de... E aonde ataca? E ele queria tomar banho, tomou banho e ficou com o olho desse tamanho, inchado. Talvez pode ser coincidência, mas a ação maligna está sempre nos querendo pegar na inocência, na pureza. Nós temos que vigiar muito, 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 muito. A evidência de possessão demoníaca e adoração a demônios de forma veemente em nossos dias. O apóstolo Paulo parece travar grande luta com a idolatria, que considerava adoração aos demônios. Quem eram? Eram esses personagens que se manifestavam. Anjos, que depois passaram a ser adorados. A prática acentuada do espiritismo. O anjo, eu já vi profeta na igreja falar para a cantora Lauriette, tem um anjo que anda com você. Para Lauriette, um profeta, não vou falar o nome do profeta. E falou assim, e o nome desse anjo é Lauriel. Ah, para com ele. O meu se chama... Nananael. E aí vai, essa cultura de mistificar aquilo que não tem base nem doutrina bíblica, conduzindo homens, a mulheres e crianças a profundos caminhos de trevas, cegueira espiritual, e ainda a obra de Satanás e dos espíritos maléficos, atrapalhando o progresso da graça
em nossos próprios corações e a obra de Deus no mundo. Efésios 6:12. Precisamos desejar e conhecer mais e mais os ensinamentos sagrados para podermos estar firmes contra as astutas ciladas desse inimigo que já está derrotado, Satanás, um anjo caído. Amém? Deus te abençoe.